Imagine acordar em um lugar onde a própria terra parece respirar história. Onde o vento que passa pelas montanhas carrega vozes antigas, onde o mar não é apenas água, mas memória, caminho e origem. E se eu te dissesse que existe um país no extremo do mundo que conseguiu transformar mitos ancestrais, conflitos coloniais, cinema épico e preservação ambiental em uma única identidade cultural? A Nova Zelândia não é apenas um destino turístico ou um cenário cinematográfico famoso. Ela é o resultado de séculos de encontros e confrontos entre tradição e modernidade, isolamento e globalização, natureza intocada e intervenção humana. Hoje você vai iniciar uma jornada profunda e contínua pela história completa da Nova Zelândia. Uma história que começa muito antes de qualquer mapa europeu registrar essas ilhas e que continua se moldando, até os dias atuais, silenciosa, resiliente e surpreendentemente poderosa. Antes de haver cidades, estradas ou fronteiras políticas, existia apenas o oceano. Um oceano imenso, impiedoso, aparentemente infinito. Foi nesse vazio azul que navegadores polinésios ousaram cruzar milhares de quilômetros sem bússolas, sem instrumentos modernos, guiados apenas por estrelas, correntes marítimas e conhecimento transmitido oralmente. Cada onda observada, cada voo de pássaro interpretado, cada mudança no vento era um sinal. Esses navegadores não buscavam apenas novas terras, buscavam sobrevivência, expansão e destino. Quando finalmente avistaram as ilhas que hoje chamamos de Nova Zelândia, não encontraram um paraíso vazio, mas um território vivo, selvagem, fértil e desafiador. Nascia ali Aotearoa, a terra da longa nuvem branca, um nome que carrega até hoje a marca do primeiro olhar humano sobre esse lugar. A história da Nova Zelândia não pode ser contada apenas como uma sequência de fatos cronológicos. Ela precisa ser sentida como uma saga. Cada período representa uma camada sobreposta à anterior, nunca apagando completamente o que veio antes. Por isso, ao longo desta jornada, você vai perceber que o passado maori não ficou para trás, que a colonização europeia não apagou completamente as tradições ancestrais e que até um filme de fantasia pode se tornar parte legítima da herança cultural de um país. Tudo aqui se conecta por um fio invisível, a relação intensa entre o ser humano e a terra. Na Nova Zelândia, a terra não é cenário, ela é protagonista. Ao iniciar essa história, é impossível ignorar o isolamento geográfico que moldou tudo. Por séculos, as ilhas da Nova Zelândia permaneceram completamente desconectadas do resto do mundo. Enquanto impérios surgiam e caíam na Europa, na Ásia e no Oriente Médio, a Aotearoa seguia seu próprio ritmo, invisível aos mapas globais. Esse isolamento criou algo raro, uma civilização que evoluiu em diálogo direto com a natureza, sem influência externa por centenas de anos. Esse detalhe é fundamental para entender por que a identidade neozelandesa é tão singular. Nada aqui nasceu apressado. Tudo foi construído em camadas lentas, profundas e resistentes. Mas toda história grandiosa precisa de conflito. E a tranquilidade do isolamento não duraria para sempre. Quando o mundo finalmente encontrou a Nova Zelândia, o choque foi inevitável. Culturas radicalmente diferentes se enfrentaram, não apenas com armas, mas com visões opostas sobre propriedade, espiritualidade, poder e progresso. O encontro entre maoris e europeus não foi apenas um evento histórico, foi uma ruptura irreversível no fluxo natural da história local. Ainda assim, esse choque também daria origem a algo novo, complexo e contraditório. Uma nação que carrega cicatrizes profundas, mas que aprendeu a transformá-las em identidade coletiva. Ao longo deste documentário, você vai perceber que a Nova Zelândia nunca seguiu um caminho simples. Cada avanço trouxe perdas, cada conquista exigiu concessões. Cada símbolo nacional carrega significados ocultos. Até mesmo o famoso haka, frequentemente visto antes de partidas esportivas, é muito mais do que uma dança de guerra. Ele é um grito coletivo de pertencimento, uma afirmação de existência diante do mundo. Assim como o cinema, que décadas depois usaria essas terras para contar histórias fictícias, mas acabaria revelando verdades profundas sobre o imaginário humano. E é exatamente por isso que esta não é apenas uma história sobre o passado. É uma história sobre como o passado se infiltra silenciosamente no presente. Quando milhões de pessoas ao redor do mundo enxergam a Nova Zelândia como a Terra-média, não estão apenas vendo montanhas e campos, estão absorvendo uma narrativa construída ao longo de séculos, onde a natureza é sagrada, onde a terra tem nome, onde o território não é algo a ser dominado, mas respeitado. O cinema apenas traduziu visualmente algo que já existia ali muito antes das câmeras chegarem. Durante as próximas horas, você será conduzido por uma linha do tempo que começa com mitos de criação. Maoris passa por guerras tribais, tratados quebrados, resistência cultural e renascimento identitário até chegar a um país moderno que se tornou símbolo global de preservação ambiental e equilíbrio cultural. Mas essa jornada não será contada como uma aula fria de história. Ela será narrada como uma epopeia humana,
feita de decisões difíceis, perdas silenciosas e escolhas que ecoam por gerações. A Nova Zelândia nos obriga a fazer perguntas desconfortáveis. O que significa progresso? É possível crescer sem destruir? Uma cultura ancestral pode sobreviver dentro de um estado moderno? E talvez a pergunta mais importante de todas: o que acontece quando um país aprende a ouvir sua própria terra? Essas perguntas não surgem por acaso. Elas emergem naturalmente quando observamos a trajetória única desse arquipélago distante que, paradoxalmente, se tornou tão presente no imaginário global. Ao dar o primeiro passo nesta história, é importante deixar algo claro. Nada aqui é simples, roço ou linear. Cada capítulo se desdobra em múltiplas camadas de significado. Cada evento carrega consequências que só se manifestariam décadas ou séculos depois. Por isso, este documentário não é apenas um relato histórico. Ele é um convite. Um convite para enxergar a história como algo vivo, pulsante e profundamente conectado ao presente. Respire fundo. A jornada está apenas começando. A partir daqui você não verá mais a Nova Zelândia como apenas um ponto distante no mapa. Você verá um território onde o tempo se comporta de maneira diferente, onde passado e presente coexistem, e onde a herança cultural pode nascer tanto de cânticos ancestrais quanto de histórias filmadas. Esta é a história completa da Nova Zelândia. E tudo começa agora. Muito antes de qualquer bandeira ser fincada no solo, antes de nomes europeus tentarem definir essas ilhas distantes, antes mesmo que o mundo soubesse da existência da Nova Zelândia, havia apenas o oceano e a coragem humana. Um oceano vasto, imprevisível, que separava ilhas por milhares de quilômetros e transformava cada viagem em um ato de fé e conhecimento profundo da natureza. Foi nesse cenário que nasceu a história inicial de Aotearoa. Não como descoberta, mas como conquista silenciosa do impossível. A origem da Nova Zelândia não começa na terra, mas no mar, porque foi ele o primeiro desafio vencido pelos ancestrais maoris. Os povos polinésios que chegaram à Nova Zelândia não eram aventureiros impulsivos, eram navegadores altamente sofisticados, herdeiros de séculos de observação do céu, das águas e da vida marítima. Eles liam o oceano como um mapa vivo. Sabiam identificar ilhas invisíveis pelo comportamento das ondas, reconheciam mudanças climáticas microscópicas e confiavam em tradições orais que funcionavam como bibliotecas vivas de conhecimento coletivo. Quando partiram em suas grandes canoas, os Waka não buscavam acaso, buscavam destino. Cada expedição carregava sementes, animais, ferramentas, mitos e estruturas sociais inteiras. Eles não fugiam do passado, levavam o passado consigo. A chegada a Aotearoa marcou um ponto sem retorno. As ilhas eram maiores, mais frias e mais selvagens do que qualquer outro território que esses navegadores já haviam conhecido. As florestas eram densas, as montanhas imponentes e os animais completamente diferentes de tudo que existia no resto da Polinésia. Não havia mamíferos terrestres, apenas aves gigantes, algumas incapazes de voar. O encontro com essa nova realidade exigiu adaptação imediata. O povo que ali se estabeleceu precisaria se reinventar para sobreviver. Foi nesse processo que os polinésios se tornaram maoris, e a identidade maori começou a nascer, moldada diretamente pela terra que passaram a habitar. Para os maoris, a terra nunca foi apenas um recurso. Ela era um ancestral. Cada montanha possuía uma genealogia. Cada rio carregava uma história espiritual. Cada pedaço de solo estava ligado a um passado sagrado. A relação com o território não era de posse, mas de pertencimento. O conceito de Vanua, que significa tanto terra quanto placenta, revela como nascimento, identidade e território estavam entrelaçados desde o início. Ser Maoriira, acima do tudo, pertencer a um lugar específico, com raízes tão profundas quanto as árvores das florestas nativas. A organização social maori se desenvolveu a partir dessa conexão espiritual. As comunidades eram estruturadas em iwi, as grandes tribos, e rap, os subgrupos familiares. Cada pessoa podia traçar sua linhagem ancestral por meio do akapapa, a genealogia que conectava o indivíduo não apenas aos seus antepassados humanos, mas também aos elementos naturais. Essa visão tornava impossível separar sociedade, espiritualidade e meio ambiente. Tudo fazia parte de um mesmo sistema vivo. Essa estrutura seria fundamental para a resistência cultural que viria séculos depois, quando forças externas tentassem impor uma lógica completamente diferente. Com o crescimento populacional, surgiram desafios inevitáveis. Recursos eram limitados, territórios precisavam ser defendidos e alianças eram constantemente testadas. Assim, a guerra passou a ocupar um papel central na vida maori. Mas ao contrário de uma visão caótica, esses conflitos seguiam regras rígidas. A guerra era tanto física quanto espiritual. Antes de qualquer confronto, rituais eram realizados,
Líderes consultavam presságios e estratégias eram cuidadosamente planejadas. O objetivo não era apenas vencer, mas preservar o prestígio espiritual que definia honra, autoridade e respeito dentro da sociedade. O mana não podia ser comprado, herdado automaticamente ou imposto pela força bruta. Ele era conquistado por feitos, sabedoria e liderança. Um chefe sem mana não durava. Um guerreiro sem disciplina não era respeitado. Essa lógica criou uma sociedade altamente coesa, onde cada indivíduo tinha seu papel claramente definido, mas também carregava a responsabilidade coletiva. Essa coesão social foi uma das principais razões pelas quais a cultura maori conseguiu sobreviver a choques externos tão devastadores no futuro. A engenharia maori também se desenvolveu de maneira impressionante. Fortificações conhecidas como pê surgiram em locais estratégicos, muitas vezes em colinas ou penínsulas naturais. Essas estruturas não eram simples vilas cercadas, eram sistemas defensivos complexos, com fossos, paliçadas e rotas de fuga planejadas. Esses assentamentos mostram que a ideia de um povo primitivo não se sustenta diante da realidade histórica. A sociedade maori era dinâmica, adaptável e inteligente, profundamente conectada à paisagem, mas também capaz de transformá-la quando necessário para garantir sobrevivência e segurança. A vida cotidiana girava em torno da comunidade. Alimentação, construção, educação e espiritualidade eram experiências coletivas. Histórias eram transmitidas oralmente à noite ao redor do fogo, preservando memória e valores. Não existia escrita formal, mas a ausência de textos não significava ausência de história, pelo contrário. Cada canto, cada dança, cada escultura em madeira funcionava como um arquivo vivo. Esquecer uma história era perder parte da própria identidade. Por isso, a memória coletiva se tornou um dos pilares culturais mais fortes do povo maori. É nesse ponto que os mitos de criação ganham importância central. Para os maoris, o mundo nasceu da separação entre Ranginui, o céu, e Papatuanuku, a terra. Seus filhos, presos entre eles, forçaram a separação para permitir que a luz entrasse no mundo. Essa narrativa não é apenas simbólica, ela reflete a visão maori de equilíbrio, conflito e criação. O mundo surge do tensionamento entre forças opostas, e a harmonia só existe porque houve ruptura. Essa filosofia se manifestaria repetidamente ao longo da história da Nova Zelândia, especialmente nos períodos de colonização e resistência cultural. Com o passar das gerações, diferentes iwi desenvolveram características únicas, adaptadas às regiões onde viviam. Tribos costeiras se tornaram exímias pescadoras e navegadoras. Tribos do interior dominaram técnicas agrícolas adequadas ao clima mais frio. Essa diversidade interna fortaleceu a cultura como um todo, mas também gerou rivalidades. Ainda assim, havia algo que unificava todos: a convicção absoluta de que aquela terra era sagrada, herdada dos ancestrais e não negociável. Quando os primeiros europeus eventualmente chegaram, encontraram uma sociedade muito diferente da imagem que costumam imaginar. Encontraram líderes orgulhosos, guerreiros experientes, comunidades organizadas e uma cosmovisão incompatível com a lógica europeia de propriedade privada. Esse desencontro de mundos estava condenado ao conflito. Mas neste ponto da história, os maoris ainda não sabiam disso. Viviam no auge de sua autonomia, donos absolutos de seu território, senhores de sua própria narrativa. Entender essas origens é essencial para compreender tudo o que viria depois. Cada tratado quebrado, cada guerra colonial, cada tentativa de apagamento cultural encontrará resistência exatamente aqui, neste período formativo. A civilização maori não foi frágil. Ela foi forjada em isolamento, conflito e adaptação constante. Foi construída para resistir. E resistiu. As raízes da Nova Zelândia moderna estão fincadas nesse solo ancestral. Nenhuma decisão política futura, nenhuma intervenção externa e nenhum sucesso internacional pode ser compreendido sem olhar para esse início profundo e simbólico. A história de Aotearoa começa com coragem, memória e pertencimento. E tudo o que virá depois será inevitavelmente um diálogo ou um conflito com essas origens impossíveis de apagar. À medida que os séculos avançavam em Aotearoa, a sociedade maori deixava para trás o período puramente formativo e entrava em uma fase de pleno amadurecimento. Este foi o momento de ascensão cultural, social e militar. Um período em que cada iwi consolidou sua identidade, fortaleceu seus territórios e elevou seus líderes a um nível quase mítico dentro da tradição oral. Aqui a história se acelera. O povo maori não era mais apenas sobrevivente de uma terra desconhecida, era senhor absoluto dela. A Nova Zelândia vivia seu auge pré-Hurupu, um equilíbrio instável entre prosperidade e guerra e espiritualidade profunda. A expansão populacional trouxe abundância, mas também tensão. Conforme as comunidades cresciam, o território tornava-se mais disputado. A posse de áreas férteis, rios estratégicos e rotas costeiras passou a definir poder. Esse cenário transformou a guerra em um elemento permanente da organização social. No entanto, reduzir esse período a simples violência
é um erro grave. Para os maoris, a guerra era uma extensão da política, da espiritualidade e da honra coletiva. Cada conflito carregava significado simbólico, e cada vitória alterava o equilíbrio espiritual entre tribos. O conceito de mana atingiu seu nível máximo de importância durante esse período. Mana era poder, prestígio, autoridade moral e força espiritual concentrados em um indivíduo ou grupo. Um chefe com muito mana mantinha a coesão do seu povo. Um chefe que o perdia colocava toda a tribo em risco. A guerra, portanto, não era apenas territorial, era espiritual. Derrotar um inimigo significava absorver parte de seu mana. Ser derrotado significava humilhação profunda, às vezes irreversível. É por isso que cada batalha era precedida por rituais, cantos e provocações cuidadosamente calculadas. Nesse contexto, o haka emerge como uma das expressões mais poderosas da cultura maori. Muito além de uma dança de guerra, o haka era um ritual psicológico. Ele aterrorizava o adversário, reforçava a união interna e elevava o estado emocional dos guerreiros. Cada movimento, cada batida de pés, cada grito tinha significado. Era uma afirmação coletiva de identidade. Ao executar o haka, os guerreiros não lutavam apenas por terras, mas por seus ancestrais, por seu povo e pela continuidade do seu lugar no mundo. O auge maori também pode ser visto no desenvolvimento de lideranças extraordinárias. Grandes ranguetiras surgiram, líderes capazes de unir diferentes hapi sob uma mesma visão estratégica. Esses líderes não governavam por imposição, mas por respeito conquistado. Sabedoria, habilidade oratória e coragem em combate eram qualidades essenciais. A palavra falada tinha peso político. Decisões importantes eram tomadas em assembleias onde a persuasão valia tanto quanto a força. Essa sofisticação social frequentemente surpreenderia os primeiros europeus que chegariam séculos depois. Ao mesmo tempo, a engenharia militar atingiu um nível impressionante. Os pés se multiplicaram pelo território, constantemente aprimorados. Eles se adaptavam ao relevo natural, integrando colinas, falésias e rios como parte da defesa. Muitos desses assentamentos eram praticamente inexpugnáveis dentro da tecnologia disponível à época. Essa capacidade de adaptação permitiu que os maoris resistissem, mais tarde, a forças europeias muito mais bem equipadas por um período considerável. Contrariando a narrativa comum de submissão imediata, a economia também florescia. A troca de alimentos, artefatos e serviços fortalecia alianças entre tribos. A arte da escultura em madeira, da tecelagem e da tatuagem facial, o te-moku, atingiu refinamento profundo. Cada marca no rosto contava uma história específica. Linhagem, feitos, posição social. O corpo humano tornava-se um documento vivo. Não havia separação entre estética e identidade. Ser visto era ser reconhecido. Apagar essas marcas era apagar a história de um indivíduo. Esse período de ascensão, no entanto, carregava em si as sementes da transformação. Porque, enquanto os maoris consolidavam sua força internamente, o mundo além do horizonte oceânico avançava em direção às rotas globais de exploração. Quando os primeiros europeus finalmente avistaram Aotearoa, o encontro não foi com um povo disperso ou frágil, mas com uma sociedade confiante, armada e profundamente consciente de seu valor. O primeiro contato europeu foi marcado por tensão imediata, desconfiança mútua, choques de linguagem, gestos interpretados como ameaças. Para os maoris, aqueles estrangeiros não eram deuses nem salvadores e intrusos, e ainda assim também eram oportunidades. Ferramentas de metal, novos alimentos e tecnologias despertaram interesse. O comércio inicial começou cauteloso, instável e frequentemente violento. Nenhum dos lados compreendia plenamente o outro. Cada encontro carregava potencial para aliança ou desastre. Com o tempo, as armas de fogo entrariam no território maori, alterando permanentemente a dinâmica interna. As chamadas Guerras dos Mosquetes não foram conflitos entre maoris e europeus, mas entre os próprios maoris, agora munidos de uma tecnologia que desestabilizou séculos de equilíbrio militar. Tribos que adquiriram armas primeiro obtiveram vantagem esmagadora. Antigas rivalidades foram reacesas com intensidade inédita. O número de mortes aumentou drasticamente. Aldeias inteiras foram destruídas. O impacto psicológico foi profundo. O mundo maori jamais voltaria a ser o mesmo. Paradoxalmente, esse período brutal também demonstrou a incrível capacidade de adaptação do povo maori. Em poucas décadas, eles assimilaram novas tecnologias, reformularam estratégias e renegociaram alianças. Mesmo sob pressão extrema, mantiveram sua identidade. A ascensão aqui
não é apenas territorial ou militar e cultural. É a prova de que uma civilização pode enfrentar mudanças radicais sem desaparecer imediatamente. Ao final desse período, a Nova Zelândia se encontrava em um ponto de inflexão. O auge da autonomia maori estava sendo desafiado por forças externas cada vez mais organizadas. Missões religiosas, comerciantes e representantes da coroa britânica começavam a aparecer com maior frequência. A promessa de proteção, parceria e coexistência escondia interesses estratégicos claros. Os maoris ainda acreditavam que poderiam controlar o ritmo dessas relações. Não sabiam que o próximo capítulo da história traria consequências irreversíveis. Este momento representa o ápice antes da ruptura. Um tempo em que o povo maori ainda era majoritário, soberano e plenamente consciente de seu poder. Um tempo em que a Nova Zelândia não era colônia, nem nação moderna, mas um mundo próprio, regido por leis ancestrais e valores inegociáveis. Tudo o que virá depois, tratados, guerras coloniais, perda de terras e resistência cultural, será um choque direto com essa era de domínio absoluto. A ascensão da Nova Zelândia pré-colonial não termina com uma vitória grandiosa, mas com uma tensão silenciosa no horizonte. Um silêncio carregado de presságios. O tipo de silêncio que antecede uma transformação histórica profunda. O mundo estava prestes a mudar, e Aotearoa jamais seria a mesma outra vez. Toda civilização, por mais sólida que pareça, enfrenta um momento em que forças externas rompem o equilíbrio cuidadosamente construído ao longo de séculos. Para a Nova Zelândia, esse momento chegou de forma silenciosa, gradual e justamente por isso devastadora. O declínio do mundo maori não começou com uma grande batalha final nem com uma derrota imediata e absoluta. Ele começou com promessas, palavras escritas em papel, traduções ambíguas e a ilusão de coexistência. Foi um colapso lento, psicológico, territorial e espiritual que mudaria para sempre o destino de Aotearoa. À medida que o século XIX avançava, a presença europeia tornou-se constante. Missionários e representantes da coroa britânica passaram a circular com frequência cada vez maior pelas ilhas. Diferente dos primeiros contatos esporádicos, essa nova fase trazia a intenção clara de ocupação. A Nova Zelândia deixava de ser apenas um ponto distante para exploração comercial e se tornava um território estratégico do Império Britânico. Para os maoris, ainda majoritários em número e poder local, essa mudança não era imediatamente óbvia. Muitos viam os europeus como parceiros temporários, fontes de novas tecnologias e aliados pontuais em disputas internas. O ponto de virada ocorreu em 1840 com a assinatura do Tratado de Waitangi. Esse documento se tornaria o centro de toda a controvérsia histórica da Nova Zelândia. Para os britânicos, o tratado representava a transferência de soberania para a coroa. Para os maoris, a versão em sua própria língua sugeria algo completamente diferente. Uma parceria, um acordo de governança compartilhada no qual a posse das terras e a autoridade tribal seriam preservadas. Essa diferença de interpretação não foi um detalhe. Foi o estopim de um século de conflitos, frustrações e perdas irreversíveis. O problema não estava apenas no texto, mas no conceito. A ideia europeia de soberania, propriedade privada e centralização do poder era incompatível com a cosmovisão maori. Para os maoris, a terra não podia ser vendida como mercadoria. Ela pertencia aos ancestrais e às futuras gerações. Ao assinarem o tratado, muitos chefes acreditavam estar garantindo proteção contra colonos descontrolados e rivais externos. Não imaginavam que estavam abrindo caminho para a maior desapropriação de sua história. Pouco tempo após o tratado, a imigração europeia aumentou de forma explosiva. Navios chegavam constantemente trazendo colonos determinados a construir uma nova vida. Com eles vinham cercas, leis, tribunais e uma nova lógica social. Terras tradicionalmente ocupadas por inteiros passaram a ser divididas, medidas e revendidas. Quando os maoris resistiam, eram acusados de rebelião contra a coroa. A narrativa do colonizador transformava os defensores de sua própria terra em inimigos do progresso. As guerras da Nova Zelândia, travadas entre o governo colonial e diversos iwi, marcaram a fase mais sangrenta desse declínio, diferente dos conflitos tribais anteriores. Essas guerras tinham um objetivo claro: quebrar a resistência maori e garantir controle absoluto do território. O uso de tecnologia militar superior, aliado a estratégias de exaustão econômica, enfraqueceu gradualmente as comunidades indígenas. Após cada conflito, grandes extensões de terra eram confiscadas como punição. Essas perdas não eram apenas materiais, eram espirituais.
Perder a terra significava perder a conexão com os ancestrais, com a identidade e com o próprio sentido de existência. A assimilação forçada tornou-se política oficial. Crianças maoris foram proibidas de falar sua língua em escolas. Práticas culturais foram desestimuladas ou ridicularizadas. A espiritualidade tradicional foi substituída por doutrinas cristãs apresentadas como moralmente superiores. Em poucas décadas, aquilo que levou séculos para ser construído começou a se fragmentar. O mana coletivo do povo maori foi atacado de maneira sistemática, não apenas com armas, mas com leis, educação e narrativa histórica controlada. O impacto psicológico desse processo foi profundo. Comunidades inteiras perderam referências. Líderes tradicionais viram sua autoridade ser substituída por administradores coloniais. A noção de que o mundo funcionava segundo regras ancestrais começou a ruir. Muitos maoris passaram a viver à margem de uma sociedade que agora os tratava como relíquias do passado. O declínio não foi apenas uma perda territorial. Foi uma crise de identidade coletiva. Ao mesmo tempo, o Estado colonial se fortalecia. Infraestruturas eram construídas, cidades se expandiam, e a Nova Zelândia começava a se apresentar ao mundo como uma colônia bem-sucedida. Essa imagem, no entanto, escondia o custo humano por trás do progresso. O país moderno estava sendo erguido sobre a fragmentação de uma civilização viva, e quanto mais o tempo passava, mais difícil se tornava para os maoris reivindicarem seus direitos dentro de um sistema que não foi criado para eles. No final do século XIX e início do século XX, a população maori sofreu um declínio dramático. Doenças trazidas pelos europeus, como sarampo e gripe, dizimaram comunidades inteiras. Muitos acreditaram que o povo maori desapareceria completamente. Essa ideia, amplamente difundida na época, justificava políticas de assimilação ainda mais agressivas. Afinal, por que preservar uma cultura considerada fadada à extinção? Mas esse foi o maior erro de cálculo da história colonial da Nova Zelândia. O povo maori não desapareceu. Sobreviveu. Mesmo fragmentado, enfraquecido e marginalizado, manteve viva sua memória coletiva. Em silêncio, cantos foram preservados. Em segredo, histórias continuaram a ser contadas. Em meio à opressão, a identidade resistiu. O declínio parecia definitivo, mas estava plantando as sementes de algo inesperado. Um futuro ressurgimento cultural. O século XX avançou com contradições profundas. A Nova Zelândia participou de grandes guerras mundiais, construiu uma identidade nacional própria e se afastou gradualmente da dependência britânica. No entanto, a questão maori permanecia não resolvida. As cicatrizes do passado colonial continuavam abertas. O tratado, que prometia coexistência, ainda ecoava como uma dívida histórica não paga. Este período de declínio e queda não deve ser entendido como o fim da história maori, mas como o ponto mais baixo de uma trajetória muito mais longa. Foi o momento em que o mundo antigo colidiu com a modernidade de forma violenta e desigual. Um momento em que uma civilização inteira quase foi apagada da narrativa oficial, mas se recusou a desaparecer. A Nova Zelândia moderna nasceu dessa ruptura. Cada avanço institucional, cada símbolo nacional e cada discurso de progresso carrega, de forma consciente ou não, a sombra desse passado. Compreender esse declínio é essencial para entender por que o tema da identidade cultural é tão central no país até hoje. Porque nada do que veio depois, menos nem o renascimento cultural, nem o cinema épico, nem a imagem de país harmonioso pode ser compreendido sem encarar essa fase de perda, resistência e sobrevivência. O mundo maori não terminou aqui. Ele foi ferido, fragmentado e silenciado, mas não destruído. E é exatamente dessa resistência silenciosa que surgirá o próximo capítulo desta história: o legado, a reconstrução e a reinvenção da Nova Zelândia diante do mundo moderno. Quando uma civilização sobrevive à tentativa de apagamento, o que surge depois não é apenas continuidade, mas transformação. O legado da Nova Zelândia moderna nasce exatamente desse ponto de tensão entre perda e reconstrução. Após um século marcado por colonização, expropriação de terras e silenciamento cultural, o país entrou em um novo estágio histórico, o momento em que precisou encarar o próprio passado para poder existir de forma íntegra no presente. O impacto moderno da história maori não se manifesta apenas em políticas públicas ou discursos oficiais. Ele está no vocabulário cotidiano, na estética nacional, na moral coletiva e de maneira inesperada. No cinema que projetou a Nova Zelândia para o imaginário global. Ao longo do século XX, ficou cada vez mais claro que a tentativa de assimilação total havia falhado. O povo maori não desapareceu, tampouco abandonou sua identidade. Ou, ao contrário, novas gerações começaram a questionar a narrativa oficial do Estado
e a exigir reconhecimento. Esse movimento não nasceu instantaneamente. Ele foi fruto de décadas de frustração acumulada, desigualdade social e consciência crescente de que o tratado que fundou o país havia sido sistematicamente desrespeitado. A história não resolvida começava a cobrar o seu preço. A partir da metade do século XX, surgiram os primeiros sinais de um renascimento cultural maori. A língua, antes proibida em escolas, começou a ser resgatada como símbolo de resistência e orgulho ancestral. Programas educacionais foram criados inicialmente de forma marginal, quase clandestina, mas com um poder simbólico imenso. Ensinar Te-Reu Maori às crianças não era apenas transmitir palavras, era devolver identidade, era reconstruir uma ponte interrompida entre gerações. Esse renascimento não ocorreu sem resistência. Durante décadas, a sociedade dominante viu essas iniciativas como ameaças à unidade nacional. Mas lentamente a percepção começou a mudar. Tornou-se impossível ignorar que a Nova Zelândia não possuía uma identidade genuína sem reconhecer sua raiz indígena. O país precisava decidir se continuaria vivendo sobre uma história mal resolvida ou se teria coragem de enfrentá-la. O Tribunal de Waitangi, estabelecido para investigar violações do tratado original, marcou um ponto de inflexão. Pela primeira vez, o Estado reconhecia oficialmente que havia falhado com o povo maori. Terras foram parcialmente devolvidas, indenizações começaram a ser discutidas. Talvez mais importante do que qualquer reparação material, o reconhecimento simbólico de injustiça abriu espaço para uma transformação profunda. A narrativa nacional começava a mudar. Essa mudança não foi apenas institucional. Ela se infiltrou na cultura popular, na política, no esporte e na forma como a Nova Zelândia passou a se apresentar ao mundo. O haka, antes marginalizado e estigmatizado, transforma-se em símbolo nacional. Quando os All Blacks se executam diante de audiências globais, não estão apenas performando uma tradição. Estão afirmando que a identidade do país passa inevitavelmente pela herança maori. O que antes era reprimido agora se tornava emblema. Mas talvez nenhum elemento tenha sido tão poderoso na construção do impacto moderno da Nova Zelândia quanto o cinema. Quando o país se tornou palco de uma das maiores sagas cinematográficas da história, algo profundo aconteceu. O mundo passou a enxergar aquelas paisagens não apenas como belas, mas como míticas. Montanhas, vales e florestas adquiriram significado simbólico. A Nova Zelândia deixou de ser apenas um país remoto para se tornar um arquétipo visual de um mundo antigo, quase sagrado. O sucesso global de O Senhor dos Anéis fez mais do que impulsionar o turismo. Ele consolidou uma narrativa estética que dialoga diretamente com a cosmovisão maori. A terra como entidade viva, a luta entre equilíbrio e corrupção, a importância da ancestralidade do sacrifício coletivo. Mesmo sendo uma obra de ficção europeia, a história coou valores profundamente compatíveis com a espiritualidade local. O cinema funcionou paradoxalmente como uma ponte entre mitologia ancestral e narrativa global moderna. Esse fenômeno revelou algo essencial. A Nova Zelândia encontrou no cinema uma forma de expressar o que sempre foi, mas nunca conseguiu comunicar ao mundo. Uma terra onde a natureza não é pano de fundo, mas força ativa, onde o silêncio carrega significado, onde o tempo parece operar em outra frequência. O resultado foi uma associação quase permanente entre o país e a ideia de epicidade natural, algo raro em um mundo cada vez mais urbano e acelerado. Ao mesmo tempo, o compromisso com a preservação ambiental tornou-se mais do que política pública, tornou-se identidade nacional. A ideia maori de Kaitiakitanga, o dever de cuidar da terra para as futuras gerações, foi incorporada ao discurso moderno de sustentabilidade, não como moda, mas como filosofia. A Nova Zelândia passou a se posicionar como guardiã de seus ecossistemas, consciente de que sua maior riqueza não é explorável sem consequências. Essa postura tem raízes profundas na visão ancestral que quase foi apagada, mas que agora retorna fortalecida. No cenário internacional, a Nova Zelândia construiu uma reputação de país equilibrado, culturalmente consciente e ambientalmente responsável. Essa imagem não é perfeita nem isenta de contradições internas, mas representa um esforço coletivo de reconciliação com o passado. Cada política de inclusão cultural, cada reconhecimento da língua maori, cada monumento restaurado é um passo simbólico na tentativa de criar um futuro que não precise negar sua origem. Entretanto, o legado moderno da Nova Zelândia não é um final feliz simples. Desigualdades ainda existem. Comunidades maoris continuam enfrentando desafios socioeconômicos mais intensos do que o restante da população. O trauma histórico não se resolve apenas com discursos. Ele exige tempo, memória e vigilância constante. O que mudou foi a disposição de encarar essas feridas como parte da identidade nacional, e não como incômodos a serem ocultados. Hoje a Nova Zelândia vive uma tensão criativa rara. Consegue ser simultaneamente moderna e ancestral, globalizada e profundamente local,
tecnológica e espiritual. O impacto dessa combinação se reflete na arte, na política e na forma como o país se projeta no mundo. Filmes, músicas, cerimônias públicas e até mesmo a linguagem cotidiana carregam marcas de uma história que se reinventou sem se apagar. O legado maori não é mais tratado apenas como herança do passado, mas como alicerce do futuro. Crianças aprendem desde cedo que o país em que vivem não começou com a colonização, que existia um mundo antes e que esse mundo ainda vibra sob seus pés. Essa consciência histórica cria cidadãos mais atentos, mais críticos e mais conectados com o território que habitam. A Nova Zelândia contemporânea é, portanto, o resultado de um diálogo constante entre tradição e reinvenção. Não é um modelo perfeito, mas é um exemplo poderoso de que enfrentar a própria história pode gerar algo mais forte do que esquecê-la. O passado, quando reconhecido, deixa de ser um peso e se transforma em fundamento. Este é o legado real da Nova Zelândia. Não apenas suas paisagens épicas, nem seus filmes mundialmente famosos, nem sua reputação internacional. O verdadeiro impacto moderno está na capacidade de transformar uma história de ruptura em uma narrativa de continuidade, de fazer do sofrimento uma base para a consciência, de permitir que os mortos continuem falando por meio da terra, da cultura e da memória coletiva. A história que começou com navegadores atravessando o oceano termina até aqui, com um país que aprendeu a olhar para dentro antes de se mostrar ao mundo. E talvez essa seja a maior lição que a Nova Zelândia oferece. O futuro só é sólido quando constrói suas raízes com honestidade. Ao chegar ao fim desta longa jornada, é impossível olhar para a Nova Zelândia da mesma forma que no início. O que antes poderia parecer apenas um país distante, associado a paisagens exuberantes ou a grandes produções cinematográficas, agora se revela como algo muito mais profundo. A história completa da Nova Zelândia não é apenas a soma de eventos, datas ou nomes. Ela é o retrato de como o tempo, quando combinado à terra e à memória coletiva, molda uma identidade capaz de atravessar séculos de ruptura sem se dissolver. Tudo começou com coragem. Coragem de atravessar oceanos desconhecidos, de confiar em estrelas, ventos e histórias transmitidas pela voz. Os primeiros povos que chegaram a Aotearoa não apenas encontraram um novo lar. Eles criaram uma nova forma de existir em diálogo íntimo com a natureza. Essa relação sagrada com a terra se tornou o eixo central de toda a história que veio depois. Mesmo quando essa ligação foi ameaçada, fragmentada e violentamente testada, ela jamais foi completamente rompida. A terra sempre respondeu, silenciosa, mantendo viva a memória daqueles que a habitavam. A ascensão do mundo maori mostrou que sociedades humanas podem alcançar equilíbrio, sofisticação e complexidade, sem depender de impérios expansivos ou tecnologias industriais. Mostrou que poder não precisa ser sinônimo de dominação absoluta, mas pode se manifestar como pertencimento, honra e responsabilidade coletiva. Humana não era apenas força, era coerência entre ação, palavra e ancestralidade. Essa lógica, tão diferente da visão moderna de progresso, permanece como um contraponto incômodo e necessário ao mundo contemporâneo. Quando a colonização chegou, não trouxe apenas novos objetos ou ideias, trouxe uma ruptura profunda na forma de entender o mundo. A terra deixou de ser ancestral e passou a ser mercadoria. A palavra escrita passou a se sobrepor à palavra falada. Leis substituíram rituais. E ainda assim, mesmo diante de tudo isso, o mundo maori não desapareceu. Ele foi pressionado até o limite, empurrado para as margens, mas resistiu naquilo que realmente importava. Na memória, na língua, nos cantos e na relação invisível com o território. O declínio que parecia inevitável revelou, com o passar do tempo, algo ainda mais poderoso. A capacidade de sobrevivência cultural. Sobreviver não significou permanecer intacto. Significou adaptar-se sem se negar completamente. Significou perder muito, mas conservar o essencial. E é exatamente desse ponto de quase apagamento que nasce a Nova Zelândia moderna. Um país construído sobre a tensão constante entre esquecimento e lembrança. Quando olhamos para a Nova Zelândia contemporânea, vemos um lugar que carrega contradições, mas também consciência. Um país que decidiu, ainda que de forma imperfeita, escutar aquilo que o passado insiste em dizer, o reconhecimento das falhas históricas, o resgate da língua maori. O espaço dado à cultura ancestral e a valorização da terra como algo a ser preservado indica uma escolha simbólica clara, a de não seguir adiante fingindo que nada aconteceu. O impacto cultural do cinema, especialmente de narrativas épicas filmadas nessas terras, não é um detalhe isolado dentro dessa história. Ele representa algo maior. Representa o momento em que o mundo passou a enxergar, ainda que de forma indireta, aquilo que sempre esteve ali. Paisagens que não apenas encantam, mas evocam algo antigo, quase mítico. Histórias que falam de equilíbrio, corrupção, sacrifício e pertencimento. Sem perceber, milhões de pessoas ao redor do planeta entraram em contato com a essência simbólica da Nova Zelândia.
menos mesmo que a conhecessem apenas como Terra-média. Esse fenômeno revela uma verdade profunda. Culturas ancestrais não desaparecem apenas porque tentam apagá-las. Elas sobrevivem quando encontram novas formas de se manifestar. Às vezes por meio da língua, às vezes por meio da arte, às vezes por meio do cinema. A Nova Zelândia conseguiu transformar sua herança em algo vivo, presente e reconhecível, sem congelá-la no passado. Chegar ao fim desta história não significa encerrá-la. Significa compreender que ela continua acontecendo agora, enquanto este documentário é assistido. Cada política ambiental, cada decisão cultural, cada tentativa de reconciliação faz parte de um processo ainda em andamento. O legado da Nova Zelândia não é um monumento finalizado. É uma construção contínua, feita de escolhas diárias entre exploração e cuidado, esquecimento e memória, silêncio e escuta. Talvez a maior lição deixada por essa trajetória seja simples e incômoda. Nenhuma sociedade avança de forma sólida quando se afasta de suas raízes. O progresso que ignora a terra, a história e os ancestrais cobra seu preço cedo ou tarde. A Nova Zelândia, ao olhar para trás e reconhecer suas falhas, oferece ao mundo um exemplo raro de tentativa de equilíbrio entre passado e futuro. Não perfeito, não concluído, mas real. Ao finalizar esta jornada, a pergunta que fica não é apenas sobre a Nova Zelândia, é sobre todos nós. O que estamos dispostos a preservar? Quais histórias escolhemos contar? Quais vozes permitimos que sejam silenciadas? E, acima de tudo, que tipo de relação queremos manter com a terra que habitamos? Se esta história te fez refletir, se em algum momento você sentiu que não estava assistindo apenas a um documentário, mas atravessando uma memória viva, então essa jornada cumpriu seu papel. A história não existe apenas para informar, ela existe para transformar a forma como enxergamos o presente. Se você chegou até aqui, deixe registrado nos comentários o que mais te impactou nesta saga. Curta este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa história completa, e se inscreva no canal para continuar explorando narrativas profundas que moldaram o mundo em que vivemos. No próximo documentário, prepare-se para mergulhar em outra civilização monumental, repleta de conflitos, símbolos e legados que ainda influenciam o presente. Porque enquanto houver histórias para contar, haverá caminhos invisíveis ligando passado, presente e futuro.